Amor e educação. Efetivamente, em a sociedade, nós devemos experimentar um bom funcionamento nela se observamos as suas normativas. Toda a sociedade tem nas entranhas do seu funcionamento regras sociais que, não observadas, geram conflitos, problemas. Esse processo se estabelece em vários níveis, desde a relação entre sociedades que representam países, quando não observa os tratados internacionais, até a microsociedade, que é o lar, também regida por leis, que, quando transgredidas por um dos seus membros, gera desconforto e sofrimento. No lar, os pais, quando criam os filhos, vão estabelecendo normas que vão ficando inscritas nas consciências, nas personalidades, e os filhos vão obedecendo essas normas ao longo do tempo. Não estão escritas, mas eles estão informados dessas normas e se movimentam observando e às vezes não observando essas normas, o que sugere uma harmonização ou não, dependendo do manejo como se faz dos pais em relação aos filhos a esse processo de transgressão às normativas domésticas. Se um cidadão está caminhando a via pública e não observa uma norma social de respeito ao outro e transgride essa norma lesando o outro numa agressão letal, ele pode ser cerceado na sua liberdade, alcançado pela justiça e ficar na posição de um prisioneiro por ter cometido um homicídio. Se, dentro dessa movimentação, não observa as leis do trânsito, ele é alcançado por uma multa e, naturalmente, deverá responder economicamente e, às vezes, perdendo a sua carta de motorista, se esse processo de recorrência exorbita as normas estabelecidas pelo Código de Trânsito. No trabalho, o mesmo fenômeno se dá. Há toda uma forma de se posicionar dentro do lar, obedecendo às leis que regem as leis trabalhistas, da sociedade e da empresa, pública ou privada, e que, não observadas, levam a observações, sanções e, às vezes, até a dispensa do funcionário. Assim, para que o ser humano possa funcionar de uma forma adequada no âmbito da sua interação social, estabelecendo uma convivência que possa ser efetiva e até afetiva, ele precisa saber das leis. Por isso, a informação é um elemento fundamental para que possamos exercer a nossa cidadania nos espaços sociais, possamos exercer a nossa atividade no trabalho profissional, possamos nos deslocar aqui e acolá nos diversos ambientes em que a sociedade contém, no ambiente religioso, por exemplo, que tem uma normativa de funcionamento de conformidade com a religiosidade, e dentro do lar. Informarmos-nos é elemento de urgência para que possamos, em observando as leis, estabelecermos uma boa interação social e até para mudarmos essas normativas e leis quando elas estão caducas ou não estão adequadas, seja no lar, seja até numa constituição de um país. Todavia, ainda que se observe essas leis, tomando a informação, isso não é suficiente. Há uma necessidade fundamental de se considerar de que uma sociedade não funciona bem só porque está bem informada. Ela precisa estar bem formada, ou seja, o indivíduo precisa mais do que ter informações que lhe gerem conhecimentos. Ele precisa ter uma argamassa de experiência vivencial que lhe enseje pela via da educação, uma movimentação de um ser efetivamente integral na sua postura, de dentro para fora, e sendo trabalhado pelo processo da educação, ele alcançará a sabedoria. Porque se a informação gera o conhecimento e a apropriação, portanto, de normas na nossa cabeça, isso não nos transforma em seres
que possamos ter condutas adequadas se há um corte entre o conhecimento e a sabedoria, entre a informação e a experiência vivencial. A experiência vivencial, portanto, ela é fundamental para que o indivíduo logre estabelecer sucesso na sua movimentação ampla, desde a família até o espaço da via pública. O processo da educação, portanto, aquele que vai para além das informações meramente conceituais, das regras, vai fazer com que o cidadão não só observe as regras, mas as transforme quando elas não estão efetivamente atendendo às necessidades individuais e coletivas. Todavia, a nossa sociedade não preconiza a educação. Ela favorece muito a informação, o conhecimento, mas não a sabedoria, a experiência. Ela faculta muito uma expressão conteudista, tal como as escolas muitas vezes se prendem apenas ao aspecto da apreensão intelectual da informação, de uma racionalidade bem posta, da compreensão das matérias, das disciplinas. No entanto, raras vezes vamos observar o educador ou o professor valer-se das abordagens que sempre são primorosas para efetivamente exercer o seu verdadeiro papel, que é de educador, de formador de uma nova personalidade, a partir de si mesmo, ensejando, portanto, mais do que uma informação escolar conteudista, uma formação do educando num ser que está para além da cidadania, compondo o ser bom, justo, honesto, verdadeiro, íntegro, que necessariamente passa pelo papel do professor, que deve ser, na escola, o gestor da educação. Desse modo, é de bom tom que possamos avaliar como nós estamos nos movimentando do ponto de vista da nossa inserção social, desde o lar, até a forma mais abrangente nas viagens internacionais que possamos fazer, para darmos conta se estamos apenas aprisionados à apreensão das informações, que às vezes podem ser muito bem manipuladas pelo sofisma, pela sagacidade, pela astúcia, ou se somos seres que estamos procurando fazer um foco para além do cérebro, alcançando o coração, a fim de que a nossa movimentação possa concretizar o saber, possa concretizar, portanto, uma atitude profunda, vigorosa, robusta, capaz não só de observar leis, mas de transformá-las, sendo o agente da transformação mediante o processo do diálogo, os processos que envolvem os escaninhos do lá ao social, através dos fóruns adequados, no qual você, mediante o saber, é capaz de reformatar leis, normas e regras, estabelecendo, portanto, uma nova performance para que você possa se movimentar adequadamente. O Espiritismo tem uma contribuição nessa perspectiva. Portanto, é importante não apenas observar as leis do trânsito com medo de multa, observar as leis sociais com medo do aprisionamento, observar as notas na escola para poder passar de ano, observar as normas domésticas com medo do pai e da mãe. Isso é muito pouco. É um ser que está se colocando precariamente na sua movimentação individual e social. É necessário pensar no processo da educação, que reúne, na perspectiva do conhecimento espírita, a arte de modelar caracteres novos, de esculpir um novo caráter e de que, portanto, passa necessariamente por um mergulho interno que faz aflorar do ser toda uma dinâmica essencial do qual ele é portador na direção da estrutura das suas interações afetivas, sociais, profissionais, educacionais, com os amigos. Desse modo, é importante considerar que a educação ela deve não só observar as informações,
mas dar um trato de civilidade, um trato de amorosidade, de energia, de carinho, que está para além do verniz social, da máscara comportamental, de alguém que observa as leis duramente e que o faz de uma forma fria. Quando observamos a educação, que começa na intimidade doméstica, o ser que ali é capaz de observar as leis da família, que é um grupo essencialmente emocional, e ele é capaz de poder, pela via da educação, fazer uma interação profunda, afetiva, este ser, que vai construindo caracteres, estabelecendo novos hábitos, quando o lar exporta-o para os diversos outros grupos sociais, ele vai comparecer sendo um profissional diferenciado. Sendo na avenida alguém que é capaz de frear o carro, muito embora tenha razão, para que o outro, que fez uma manobra inadequada, possa colocar o seu carro à frente. Não trancará, de modo algum, o trânsito numa esquina, nos congestionamentos infindáveis das grandes urbes. Ele estará sempre pensando nos outros. Muito embora a preferencial possa ser dele, ele possa forçar um pouco a barra naquele cruzamento, ele segura um pouco para favorecer o trânsito. Ele será alguém que no trabalho profissional não ficará apenas adstrito aos seus deveres, que a empresa estabelece quanto à sua função. Ele impregnará o seu ambiente, desde a decoração até no trato com as pessoas, que não estão prescritos dentro dos costumes, das normativas, dentro daquela empresa, observando o respeito, indo para além daquilo que deve regular a sua função. Ele vai dar um bônus que ele traz através da sua energia, da sua amorosidade, do aconchego, do olhar que ele tem diferenciado para o colega, da ajuda espontânea que ele oferece, da tolerância que ele tem para com o chefe ou para com o subordinado, compreendendo que por trás, às vezes, de uma atitude inadequada, tem uma dor que se acomoda naquele ser e de que o indivíduo não pode ser de modo algum julgado apenas pelo que ele apresenta na superficialidade de um comportamento exposto dentro do trabalho. Na atividade religiosa, ele não ficará adstrito ao culto, ele fará valer na sua religiosidade a espiritualidade que aquela religião o consagra. Será, portanto, alguém diferenciado, porque estará no movimento de autoeducação e de heteroeducação, quando da presença dos seus pais, de professores ou educadores que circulem na sua vida, na organização religiosa, por exemplo, ele estará nessa via de mão dupla, educando-se, autoeducando-se a partir dos outros e promovendo a educação dos outros através do seu exemplo, formoso, delicado. Aonde ele se movimenta, ele vai, portanto, se colocando de uma forma adequada, indo para além das normas, como Jesus ao seu tempo, que quando questionado por que curava num sábado, haveria de dizer, mas o sábado não foi feito para o homem, e não o homem que foi feito para o sábado, questionando, portanto, a vigência de uma lei que deveria ser transformada na época. Este ser educado, ele vai, portanto, protagonizando transformações sociais, a mudança de costumes, a reformatação de leis. Dentro de casa, ele vai negociando e realinhando leis que às vezes não estão mais de acordo com a nova performance da interação dos seus membros. A educação, como esse conjunto de normas da alma que vai aflorando, ela enseja, portanto, que o indivíduo possa experimentar mais plenitude e a sua interação social esteja para além da cidadania comum na observância de direitos e deveres sociais, para que ele possa observar o homem de bem, que coloca direitos e deveres numa outra perspectiva, sem desconsiderar aqueles que regulam a sociedade. Ele dá a César o que é de César, mas ele vai além de César e coloca César a serviço de Deus, ensejando, portanto, que o divino possa protagonizar a sua movimentação pessoal através do seu modo com que ele se coloca no mundo, a partir do modo como ele coloca-se em relação a si mesmo. Assim,
quando queremos estabelecer uma boa observação comportamental no âmbito da vivência em geral, não basta a informação que gera conhecimento, intelectualidade, racionalidade. É necessário que, para além das normas, possamos experimentar a vivência do conhecimento, que nos gera saber, e só uma educação pode nos viabilizar, concretizar a informação em sabedoria e não apenas em conhecimento. E assim, este ser, ele pode se movimentar nos diversos âmbitos sociais e o fazê-lo de uma forma adequada, de uma forma proficiente. No entanto, ele só logrará estabelecer isso quando ele fizer o movimento de olhar-se a si mesmo, porque as normas externas têm a ver dialeticamente com as normas internas. O Espiritismo nos ajuda a poder perceber o que fazermos para que a nossa movimentação nos espaços variados, humanos, onde somos chamados a viver e a conviver, possam efetivamente lograr êxito desde o lar, a partir de uma chave fundamental que nos enseja, a partir da educação, que olha para a amorosidade, uma possibilidade de fazermos a superação de nós mesmos e a transcendência dos nossos próprios limites. Assim, eis a proposta espírita, que vamos ver no próximo bloco. Quando achamos que as normas são difíceis de serem observadas, ou quando somos abusadores e transgredimos todas as normas, ou quando nos submetemos às normas servilmente, como alguém que obedece às cegas aquilo que está posto, e às vezes aquilo que está posto é abuso, é absurdo, nós estamos revelando aquilo que se passa na nossa interioridade. O Espiritismo propõe, conforme Allan Kardec postula em A Lei do Trabalho, que a educação é a grande chave através da qual nós vamos poder fazer uma mudança efetiva do ser humano, não só numa interação na economia social, de um modo geral, mas especialmente e fundamentalmente na economia interna. É que nós somos regidos por leis internas. Nós funcionamos em função daquilo que foi estabelecido para nós mesmos. E nós precisamos estar em dia como é que está no nosso mundo interno, nessa sociedade intrapessoal, como é que essas leis estão postas? Como é que nós estamos nos relacionando conosco mesmo? Então a educação, ela só se efetivará graciosamente no seu objetivo maior e alcançará o cume das suas finalidades últimas quando o ser puder olhar-se a si mesmo. Nessa perspectiva, o Espiritismo nos convida para um exercício do autoconhecimento, para podermos olhar as nossas pulsões, as nossas tendências, as nossas inclinações, a fim de fazermos um manejo adequado da educação, regido por uma amorosidade. É necessário amarmos-nos, sem o que não lograremos estabelecer as correções internas adequadas, as transformações indispensáveis, as promulgações de leis que deverão ser feitas internamente, e nós só o faremos de uma forma adequada se a regência dessas ocorrências não tiverem como uma pedra de toque o alto amor. Portanto, o alto amor é a base fundamental para que possamos segurar uma pulsão permissiva, ou então ditatorial, com a qual nós esmagamos pessoas na posição de um chefe, usurpamos espaços nos valendo de um poder circunstancial. Uma lei interna que nos rege o comportamento interno de permissividade e que faz com que nós favoreçamos a corrupção na instituição religiosa a que pertencemos, no trabalho no qual nos vinculamos, nos ambientes onde nós nos movimentamos. Olhar para dentro de si mesmo e ver quais são as nossas movimentações internas, aonde estão as nossas interdições,
Que comandos psicológicos restritivos, que crenças reduzidas nós trazemos e que nos movimentam no dia a dia, cerceando a nossa livre expressão. Crenças que às vezes precisam ser reformatadas já, porque o nosso amadurecimento psicológico não pode mais sustentar crenças tão precárias, tão limitantes. Às vezes cremos em tais absurdos, cambamos para superstições e nos aprisionamos a comportamentos que lembram até o toque, mas que na verdade são superstições guardadas na nossa história infantil, de leis que foram nos impostas e que precisam ser revogadas a tempo. E pelo alto amor nós vamos nos liberando dos medos, nós vamos nos liberando de algumas atitudes que comandam o nosso comportamento, de forma a que eles se manifestem perversamente, esmagando as pessoas, desconsiderando outras, ou nos colocando de uma forma subserviente e deixando que os outros nos esmaguem na interação social, porque somos um ser que não nos achamos com direito a termos a nossa cidadania respeitada, não temos autoestima. Essas leis, quando não bem funcionando dentro de nós mesmos, elas muitas vezes, pela sua restrição, nos fazem estabelecer relações afetivas difíceis, conflituadas, porque passamos a usar o outro ou a nos deixarmos usar pelo outro e construímos relações românticas que apontam quase sempre para dores e sofrimentos, inevitavelmente. Olhar para dentro de nós mesmos e fazermos essa revolução interna dessa educação que faz emergir pela via da amorosidade a superação, pelo alto amor, de comandos que não estão mais adequados com o nosso estado de vivência, de crenças limitantes que precisam ser revogadas por crenças mais libertárias e assim nos libertando de nós mesmos, dos altos aprisionamentos, das altas sabotagens, das autocondenações, das altas aflições que nós nos impomos psicologicamente, emocionalmente, socialmente, fisicamente, porque às vezes trazemos no próprio corpo esses comandos de aflição, de aprisionamento com doenças que nos limitam fisicamente. E nós não sabemos, não damos-nos conta de que elas são somatizações de leis absurdas que nós deveríamos já ter revogado internamente e não o fizemos. Só a educação, pela via da amorosidade, do alto amor, será capaz de fazer essas novas constituições internas, criar novos costumes, novos hábitos, um novo caráter, como propõe Allan Kardec, que refluirá para as outras relações, para a constelação doméstica, para o ambiente profissional, a partir das mudanças que operarmos em nós mesmos. E não lograremos fazer isso apenas com informações. Os estudos espíritas, que a filosofia, a ciência espírita nos oferece, nos enseja, na sua dimensão moral, o exercício comportamental, que vai assegurar a corporificação da sabedoria daquelas assertivas aprendidas na forma do exercício do modo de ser no mundo. Ou seja, nós só conseguimos lograr uma transformação real quando nós trazemos do cérebro, da informação, do conhecimento, para o exercício pela via da educação amorosa, de uma sabedoria no qual nós conseguimos concretizar a aprendizagem de uma virtude. E assim, na síntese dessas virtudes que representam a amorosidade, nós vamos fazendo essa revolução interna que inevitavelmente vai refluir externamente. E a cada dia que passar, a nossa civilização interior, o nosso país da nossa alma, terá mais graça, mais encanto, mais liberdade, mais equanimidade, mais fraternidade, a despeito de externamente, às vezes, haver o tumulto, a agressividade social, a inobservância das leis mais precárias sociais que são usurpadas por este ou aquele outro que está doente dentro de si mesmo, mas nós nos declararemos livres e não ficaremos sob a alça de mira do outro e sob o aprisionamento do outro, porque o outro ainda não fez a revolução que precisava fazer dentro dele. Nós teremos logrado, pelo amor, a autoeducação e pelo alto amor,
haveremos de nos colocar no mundo de uma forma adequada com aqueles que estão no caminho conosco e que esperam de nós a nossa contribuição de amor ao outro, ao próximo, a partir do amor que a nós mesmos nós nos conferimos.